Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Laio Vanderlei, sou médico, cirurgião cardiovascular e eu queria fazer um comentário breve sobre um assunto que as pessoas estão muito em dúvida e perguntando bastante. E esse assunto é a relação do Covid com morte súbita, a relação do Covid com a atividade física, se pode ou não pode fazer, qual é o risco da pessoa ter algum mal, se vai praticar atividade física depois do Covid. Bem, a primeira coisa que precisamos esclarecer é que a relação do Covid com morte súbita, ela existe, porém ela é pouco frequente. Ou seja, a probabilidade de uma pessoa de desenvolver Covid, principalmente nos sintomas leves, e ter um mal súbito, ter uma morte súbita, a probabilidade é baixa, né? Principalmente quando relacionado a miocardite, ou seja, uma inflamação do músculo cardíaco. Tem vários estudos demonstrando que a incidência é baixa. Quando você leva em conta fatores clínicos, ou seja, sinais e sintomas e presença de alterações laboratoriais que demonstram a inflamação no músculo cardíaco que pode levar a uma morte súbita, que pode levar a um mal súbito, essa incidência gira em torno de 1%, 0,9%, no máximo 1,5%. E quando realizam ressonância magnética, principalmente em atletas que desenvolveram Covid, para voltar às atividades físicas, esse percentual alcança 2%, 2,5%. E nem se sabe se há uma correlação forte, né, da presença de miocardite, ou seja, uma inflamação no miocárdio, às vezes leve, e morte súbita. Não tem uma associação clara, uma associação forte dessas duas condições no contexto do Covid, claro. Dessa forma, principalmente para pessoas que cursaram assintomáticas, não se preocupem, não tenham receio de realizar atividades físicas, principalmente se você é jovem e não tem nenhuma comorbidade e teve sintomas leves. E se você está em dúvida, será que eu tive Covid ou não? Será que eu posso continuar realizando atividade física ou não? Continue realizando atividade física, né? Principalmente se você já vinha sendo acompanhado por um médico ou por um profissional da área de saúde, pois o exercício físico é que vai se garantir o seu bem-estar mental, social e também o seu bom desempenho cardiovascular. Mas é importante um detalhe, e o detalhe é que mesmo fora da pandemia, mesmo fora do perigo do Covid, é necessário você fazer uma avaliação cardiovascular. Principalmente pessoas atletas que realizam exercícios físicos de alta intensidade, ou seja, ficam muito ofegantes durante o exercício ou mal conseguem falar durante o exercício, por exemplo, um triatleta que tem uma atividade física vigorosa, essas pessoas precisam de uma avaliação cardiovascular, seja ela pré-participação, antes de iniciar, ou se elas já fazem uma atividade física de alta intensidade, elas procurem um médico, procurem um cardiologista ou um médico de confiança e realizem uma consulta, numa tentativa de detectar condições que aumentam o risco de ter algum evento grave durante o exercício físico. Por mais paradoxal que seja, o exercício físico, quando praticado de moderada a alta intensidade, em casos de atletas, eles podem deflagrar condições graves, podem gerar morte súbita, né? Porque às vezes a pessoa tem alguma doença, apesar dela ser atleta e ter hábitos de vida saudáveis, ela tem alguma doença que incrementa o risco cardiovascular dela e pode provocar morte súbita. Um grande exemplo, cardiomiopatia hipertrófica. A cardiomiopatia hipertrófica, uma hipertrofia excessiva do coração, aumenta o risco de arritmias. E essa arritmia pode gerar morte súbita. Tem outras arritmias cardíacas que podem gerar também, podem ser deflagradas durante o exercício físico e gerar morte súbita. Pessoas mais velhas, né, ou pessoas que sofreram de febre reumática durante a infância, podem ter problemas nas válvulas cardíacas e o exercício físico deflagrar algum mal súbito, né, um edema agudo pulmonar, ou até às vezes arritmias que provocam morte súbita. Então observem que o exercício físico ele é excelente, né? Ele reduz, minimiza o risco cardiovascular. Porém, ele deve ser compatível, a intensidade do exercício físico deve ser compatível com o risco de cada pessoa ter algum problema cardiovascular.
o risco daquela pessoa, a ameaça que aquela pessoa tem de ter um AVC, um infarto, um edema agudo pulmonar e por aí vai. E a possibilidade de fazer essa discriminação é somente durante uma avaliação médica. Então observem que o COVID é uma variável que deve ser levada em conta, entretanto existe N outras causas que podem levar a uma morte súbita durante o exercício. E daí então a importância de uma avaliação médica, uma avaliação cardiovascular, uma avaliação pré-participação para a atividade física. Ok? Eu acho que é isso. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Porém, esse vídeo é mais um alerta que para a realização de atividades físicas, antes ou depois do Covid, é necessário avaliação cardiovascular. Talvez esse seja o ponto mais importante. Cuide da sua saúde antes da pandemia, durante a pandemia e depois da pandemia. Se vai fazer atividade física de moderada a alta intensidade, procure uma avaliação médica para avaliar o risco cardiovascular e observar se aquele exercício físico não está sendo demais para uma determinada pessoa. E o médico tem condições de fazer essa discriminação ou algum profissional de saúde qualificado. Ok? Um forte abraço e até a próxima. E aí pessoal, nessa segunda parte do vídeo eu vou mostrar as referências que eu utilizei para embasar os argumentos da primeira parte e as referências. Basicamente eu utilizei duas referências para dar aqueles argumentos na parte inicial do vídeo, que foi esse artigo aqui do Circulation e esse aqui do American College, que eu acho que são duas referências muito boas para fazer essa análise, né, da relação do Covid-19 com miocardite, ou seja, inflamação no músculo miocárdio, e a utilização de ressonância magnética em atletas. E a importância de você distinguir o que é sinal, ou seja, algo verdadeiro, de um ruído, algo falso, algo que pode aparentar ser verdadeiro, mas não é. E algumas considerações principais que eu poderia fazer relacionadas principalmente a esse segundo estudo aqui, essas são as referências que eu uso na prática, até na hora do momento de orientar os pacientes, é que os estudos que avaliaram, né, a lesão miocárdica, principalmente em atletas portadores de Covid-19, que tiveram Covid-19, a prevalência do envolvimento cardíaco foi muito grande, olha só, de 0 a 15%. E olha aqui a outra relevância dos estudos, é que não houve, né, morte súbita, ou seja, sudden cardiac death, não houve a ocorrência de morte súbita, mostrando que mesmo que haja o diagnóstico, principalmente esses estudos aqui utilizaram ressonância magnética, isso não é uma certeza que na presença de uma inflamação cardíaca, não é uma certeza que o paciente vai ter morte súbita, principalmente atletas. E outra importante mensagem dessas referências é que a ressonância magnética, até errei aqui, a ressonância magnética ela tem uma grande validação, como todos os outros exames, quando há uma grande probabilidade pré-teste, ou seja, quando o paciente tem sintomas, tem um conjunto de sinais e sintomas e achados ao exame físico que denota que ele tem um acometido miocárdico. Na ausência de sinais e sintomas, a ressonância ela pode ser fútil. Por quê? Porque até mesmo pessoas, que aqui é a próxima consideração, saudáveis, atletas, naturalmente podem ter exames complementares alterados. É normal atletas apresentarem eletrocardiograma com algumas alterações que pessoas normais não têm, né? Podem até alterações de troponina, alterações inclusive na ressonância magnética. Então, a pessoa atleta, principalmente atleta de alto rendimento, eles podem ter alterações nos exames complementares que podem confundir o médico, se de fato aquelas alterações é inerente ao exercício físico ou se são alterações que apareceu por conta do Covid-19. Dessa forma, o screening, ou seja, você avaliar de maneira seriada os pacientes que apresentaram Covid, o screening com ressonância magnética é desnecessário, não é aconselhado, né? Não aparece apresentar nenhum benefício, né? E quando você não faz screening com ressonância magnética, a incidência de apresentação de inflamação no músculo cardíaco, o diagnóstico ele cai ainda mais, vai lá para 0,9%, 1%. Dessa forma, os pacientes que apresentaram Covid-19, quando vão retornar aos treinos, deve ser uma decisão compartilhada, né? Há muitas incertezas. E essa decisão compartilhada
principalmente os atletas de alto rendimento, tem que ser feito caso a caso. Aqui esse fluxograma demonstra, que eu achei um fluxograma muito sensato, o que poderia ser feito para, na hora do momento de orientar os pacientes a retornar às atividades físicas. Aqueles pacientes que tiveram sintomas leves ou apresentaram nenhum sintoma, não há necessidade de nenhum teste, porque a baixa probabilidade pré-teste talvez não vale a pena realizar testes complementares para tentar diagnosticar um acometimento que a probabilidade é muito baixa. Então, o que é recomendado para esses pacientes que têm sintomas leves é respeitar o tempo de quarentena e voltar às atividades físicas depois que passar 2 dias, 48 horas assintomáticos. Daí eles podem retornar às atividades, return to play. Se eles apresentarem sintomas durante as atividades físicas, aí sim eles devem fazer um screening. Deve dosar troponina, eletrocardiograma e, quiçá, também um ecocardiograma. Se esses exames complementares derem normais, aí você pode orientar um retorno às atividades, digamos assim, um retorno programado, um retorno leve, que é à medida que o paciente vai recuperando dos sintomas, ele vai progredindo nas atividades físicas, e monitorizado. Esse paciente deve ser, sim, acompanhado, aqueles pacientes que apresentaram sintomas depois de algum período com sintomas leves, principalmente durante o exercício. Porém, se esses pacientes não apresentaram nenhum sintoma quando retornar às atividades físicas, continua a atividade física, velho. Não tem um porquê você investigar esse paciente assintomático. Uma observação importante é que estamos considerando que o paciente atleta ele já vinha fazendo um acompanhamento médico adequado. Lembrar que todas as pessoas, principalmente aquelas acima de 35 anos, quando vão realizar atividades físicas de moderada a alta intensidade, elas precisam fazer uma avaliação clínica, uma avaliação do risco cardiovascular, uma avaliação antes de iniciar as atividades físicas. E se já faz atividades físicas, é necessário fazer screening para as condições cardiovasculares frequentes na população, como pressão alta, diabetes, colesterol, dislipidemia, etc, etc, etc. Agora observem que se o paciente tem sintomas cardiopulmonares ou foi hospitalizado, com sintomas moderados a severos de Covid-19, esses sim precisam respeitar o período de quarentena e fazer um screening antes de iniciar a atividade física. Screening significa você rastrear ali a probabilidade dele ter tido alguma lesão miocárdica, com eco, eletrocardiograma e troponina. E aqui segue mais ou menos aquele raciocínio. Se o paciente tiver alterações, aí ele precisa fazer um follow-up segundo as diretrizes. Mas se for normal, retorno às atividades físicas de maneira monitorada e gradual. Se for anormal, o troponina, o eletrocardiograma e o eco transtorácico, aí sim esses pacientes precisam fazer um acompanhamento muito mais próximo, e as atividades, o retorno das atividades deve seguir alguns princípios que estão aqui pontuados e são mais específicos, Ou seja, ao retornar às atividades competitivas, esse paciente precisa que a função do coração dele esteja normal, que os marcadores de inflamação do corpo ou do coração estejam normais e não tenha nenhuma arritmia nos exames de controle que servem para detectar arritmia, como eletrocardiograma e ou Holter. Então acho que é isso, pessoal. Aqui é um apanhado mais específico, demonstrando as referências que eu utilizei para embasar o primeiro vídeo, na parte inicial do vídeo, a primeira parte, e também as considerações principais contidas nessas referências. Espero que tenham gostado, espero que dê para tirar algumas dúvidas sobre o Covid-19 em relação com atletas. Agradeço a atenção de todos vocês e um forte abraço.